paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez aqui estarmos na Tua casa para estudar a Tua palavra, para pedir ao Senhor que venha nos capacitar, a todos nós, ó Pai, para estarmos navegando dentro desta área, Pai, que é o Teu conhecimento, o conhecimento da palavra, né, Pai? Que é o conhecimento de Deus. Por isso queremos navegar, queremos entrar dentro deste mistério que é a Tua palavra, que é viva e eficaz, que nos traz conhecimento, força, sabedoria, e é a palavra que o Senhor nos deixou, Pai, para nós cada vez mais nos aprofundarmos e vivermos em função dela, como é regra e fé, prática de regra e fé. Nós teremos que viver em função dessa prática e por isso precisamos do Espírito Santo. Eu te peço no nome e do santo nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, queridos. Eu estava meditando na palavra de Deus e percebendo que o Espírito Santo, né? Falei assim, quem nos ensina a palavra? Uma pessoa nos ensina a Bíblia. Como assim uma pessoa nos ensina a Bíblia, né? Sempre tem que ter só uma pessoa pode ensinar a Bíblia. Eu estava meditando nisso, buscando, porque eu lembrei da minha conversão, e quando eu me converti eu não entendia nada de Bíblia. Quando uma pessoa se converte, a pessoa aceita Jesus. Pelo menos comigo foi assim, eu não conhecia nada de Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia. Eu ficava tateando a Bíblia e não entendia. Até que numa das viagens que eu fazia, comprei uma Bíblia para mim, e numa das viagens que eu fiz com a Bíblia para o Rio, né? Eu pegava um ônibus, pegava a barca, e numa das viagens, e eu orei a Deus. De improviso eu orei a Deus e pedi a Deus: Deus, eu quero aprender a palavra. Eu não consigo ler, mas não consigo encaixar tantas coisas dentro da minha cabeça. Muita coisa, é um livro grande, não sabia nem por onde começar. E fiz uma oração ao Espírito Santo. O Espírito Santo traduz para mim. E quando eu comecei a ler, parece que tirou uma venda, tirou uma catarata, tirou uma coisa das minhas vendas, dos meus olhos, que eu comecei a entender a Bíblia. E eu lia e a coisa desvendava. Até um ponto que eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa assim, falei, Ana, eu estou entendendo a Bíblia. Você pode escolher um texto que você quiser, abre aí a tua Bíblia assim, me dá o texto que eu vou interpretar para você. E eu fiz isso. Eu cheguei a ler pela primeira vez um texto e eu consegui comentar esse texto. Fiquei impressionado. Eu lembro que até dentro do quarto, eu estava de um lado da cama, a Ana estava do outro lado. E eu falando e ela leu, eu interpretei e fiquei admirado. Aquilo foi uma coisa tremenda na minha vida. Então, por que quando a gente, para entender a Bíblia, tem uma pessoa só? É a pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não é uma energia, como às vezes algumas teorias e doutrinas trazem para nós. Não é uma energia. Não é energia, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que faz com que possa traduzir. Ela é uma pessoa, no grego se chama prosopon, é uma interpretação mais importante, porque significa uma pessoa que é personalidade, amém. É uma maneira de a gente ver as coisas de uma forma, com uma pessoa, como se fosse não é a gente, é uma coisa dentro de nós que é traduzida. É sobrenatural? É sobrenatural.
né? Eu estou falando isso, que eu talvez eu até fale de noite, estou até treinando, porque eu estava meditando no nascimento de Jesus Cristo, em Lucas 1,35, fala que, aleluia. Vocês não sabem, quando chega, eu sou chato, quando as pessoas chegam atrasadas, eu fico, aí tem que parar para cumprimentar um, cumprimentar outro, eu corto meu raciocínio, eu sou tão assim, a culpa é minha, que eu sou muito ligado às coisas. Então, a persona do Espírito Santo é uma coisa assim que faz. Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E como uma sombra te envolverá, e o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo gerou dentro de Maria o feto, ali como se fosse um homem, como se fosse um esperma. É uma coisa totalmente sobrenatural, né? E então o Espírito Santo tem capacidade de formar uma pessoa dentro de outra pessoa. Não sei se vocês me entenderam aqui. O Espírito Santo tem capacidade de gerar uma pessoa dentro de outra pessoa. Pastor, você está ficando meio maluco. Pode dizer, depois você me fala, você está meio louco, eu estou meio... Porque o Espírito Santo, ele faz com que, dentro de uma pessoa, Maria, chamada Maria, gerar uma criança, que é uma pessoa. Então, é tão importante isso, acho que é tão, para mim né? Não sei para vocês, né? Por que nós, para entendermos a Bíblia, temos e dependemos do Espírito Santo? Mas quando eu busquei essa interpretação da Bíblia para mim, eu busquei de uma forma que tem que apertar o ventilador daí para tirar o barulho. É um negócio, vem aqui, traz aqui que eu te ensino. 2 vezes. Então tira, já estava sem. Tá bom, obrigado, querido. Então, é uma coisa que faz com que para você, tipo insistir ao Espírito Santo para traduzir para você. Muitas pessoas falam assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E a pessoa não tem noção. Às vezes a pessoa teve uma mente, na mente surgiu alguma coisa e a pessoa, Deus falou comigo. Então, é tão perigoso isso, né? Porque é uma coisa que, quando eu notei isso, né? Inclusive quando eu vou falar com uma pessoa que o Espírito Santo talvez me lembrou e fez, que o Espírito Santo é Deus. Por isso que no princípio da Bíblia, no princípio do estudo bíblico, do discipulado feito pelos discípulos, pelos apóstolos, e chama-se pais da igreja, no princípio, no século I, no século II, teve pais da igreja. Pais da igreja são, aí depois tornou-se padre, né? Pais da igreja. Tem tudo a ver com pai. Pais da igreja, eles tinham essa preocupação, né? E tinham os gnósticos, que eram pessoas inteligentes, capazes, que queriam interpretar quem era Jesus. Chegaram a dizer que Jesus era sobrenatural, que ele não veio em carne. E quando o apóstolo João fala no 1 João, ele fala assim, se você quer conhecer o espírito da pessoa, que está agindo na pessoa, pergunta se Jesus veio em carne. Eu já fiz isso em muita libertação. Você veio em carne, o Espírito Santo tem que avisar. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Jesus veio, desceu em carne e osso, porque ele foi gerado pelo Espírito, mas gerou uma pessoa. Eu estou te falando tudo isso porque eu estava estudando isso hoje, né? E você ser conduzido pelo Espírito Santo aqui na Terra, você não pode ser conduzido por outra coisa. Pastor, você é 100% conduzido pelo Espírito Santo? Nunca. Porque eu tenho muitas células, porque eu sou dotado de veia e não só de artéria,
aí você está confundindo tudo, né? Porque as artérias, ela carrega o sangue arterial, que é o sangue que é o primeiro sangue que vem para oxigenar todo o seu organismo. As veias é que volta para o coração, para o pulmão, para você expirar, para você jogar o gás carbônico fora. Então é um sangue venoso, é o sangue azul, o sangue vermelho, o sangue contaminado já. Então eu já tenho sangue venoso, já tenho. Então eu tenho pecado, eu sou fruto do pecado. Tudo isso é espiritual, mas o espírito é muito mais forte que a carne. Por isso que dizem que a carne é fraca, porque ela não resiste à tentação. Ela é mais tentada, o espírito não consegue ser. Eu creio que quando você nasceu, Adão nasceu, Jesus veio, o espírito é mais forte. Mas Jesus falou, a carne é fraca. Fraca no sentido que não resiste à tentação. E ele veio em carne. Não sei se eu fiz uma confusão, depois se vocês quiserem ouvir, está gravando. Mas o que eu quero chegar para vocês, para a vida de vocês. Oi, Márcia, tudo bem? Bom dia, de bom te ver aqui. É importante vocês terem essa busca do Espírito Santo para poder interpretar a palavra de Deus. Porque ela foi escrita por homens com, não caneta, né, mas da forma como deixou registrado. Mas foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então quem escreveu foi o Espírito Santo. Está escrito aqui, só traduz pelo Espírito Santo. Por isso que quando eu fiquei pedindo, eu não conseguia. E depois que eu cheguei em casa, eu fui, Ana, por favor, pode ler um texto que eu vou interpretar, porque foi o Espírito Santo. É uma coisa, é fundamental essa nossa interpretação. Nós estamos estudando aqui, hoje eu nem louvei ao Senhor, Tiago que está vindo de manhã, Tiago, não estou vendo você não, mas eu sei que você está aí, eu creio pela fé não, mas porque eu sei que eu vi que você passou por aqui. É igual a Tomé. Não, você trazer um violão de manhã, às vezes, você é do Ministério Louvor, você sabe tocar violão, sabe tocar aquela música que eu gosto, que eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus. Quem quiser estudar, acompanhar, eu botei no EBD. Quem não está no EBD, não tem esse texto. Eu botei no EBD lá o estudo bíblico de hoje. Inclusive, eu vou acompanhar pelo EBD. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 23. Eu vou pedir para os irmãos estarem lendo para mim. Amém? Eu queria gravar, eu sou chato, acho que não tem ninguém com Covid aqui não, né? Pega o microfone, amor. Pega o microfone e dá para eles lerem para mim. Eu quero que eles leiam, eu quero que eles participem. Tiago já fez. Começa aqui, Adailson já está com o capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviverá a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Fábio, isso vai passando em diante aí. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É para passar, né? Maria Helena. Não, pode falar, Maria Helena. Não. É a mesma coisa. Fala não, sim, Maria Helena. Não. Experimenta, vê se não vai sair o som. Não sei não, pode falar você. Não, é outro. Vai com o Roberto, então passa para o Roberto. Maria Helena. Deixa eu ver o seu. 12 agora? 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Porque 14 não, 15. Eu quis sabeis também que vós, o Filipenses, que no início do Evangelho, tanto quanto parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós e outros. Do outro lado lá, está todo mundo separadinho. É 15? 16. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. 17? Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Mas também tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da nossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. 19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Jesus Cristo. Por Cristo Jesus. Né? 20. Aqui na frente. 20. Ora, ao nosso Senhor Deus, Pai, seja dada a glória para todos, sempre. Amém. 21. Saudai todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Os saúdam. 22. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Amém. Pronto. Isso aí é o que a gente faz aqui, costuma na igreja, o finalzinho. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, é a bênção apostólica. Isso que a gente chama de bênção apostólica, esse que Paulo termina as cartas dele, sempre dando a bênção apostólica, né? Não de forma igual. Essa aqui está diferente um pouquinho, mas a gente dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também estava falando sobre essa questão do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rapaz, isso foi uma polêmica tremenda. Uma polêmica no princípio da igreja, porque como é que pode ser um, pode ser três, né? Então eu sempre comento com vocês isso aqui repetidamente, porque é uma questão difícil de você interpretar. Como é que pode ser Deus ser três, né? Não é por causa do nome que é no plural, Deus. Não tem nada a ver não, tá? Deus é português, isso aí não pode confundir isso não. Então, não é etimologia de palavra. Deus é três, porque esse Deus é o Deus Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, né? E já veio com toda essa ele é soberano, ele sabe de tudo, né? Ele criou o mundo, criou todas as coisas, criou Deus. E quando ele diz assim, Deus, lá no princípio, né, ele fala que o versículo está no plural. E o Espírito pairava sobre as águas. E Jesus é o verbo que se fez carne. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Então, a gente pode comparar assim. Primeiro, Deus teve a sua passagem, usando o Espírito Santo através dos profetas. Depois Deus veio em forma de filho, através de Jesus Cristo, filho, e depois o Filho enviou o seu Espírito à igreja. Ele mesmo diz, não vos deixarei órfão, vos enviarei o meu Espírito. E no dia de Pentecostes, como está na igreja em Atos capítulo 2, desceu o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, e eu comparo sempre, para a gente entender assim bem, né? Então, duas analogias. A água é H2O,
aí é dentro da minha área, assim, um pouquinho da minha área. H2O é o quê? Estado sólido é H2O. Estado líquido é H2O. E estado de vapor também é H2O. Então, são 3 estados de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. É tipo sólido, líquido e gasoso. Só para ter uma noção que Deus é capaz de fazer 3 em 1. Mas isso foi muito discutido no princípio para trazer essa verdade para a nossa igreja. Inclusive, há ainda igrejas, a Testemunha de Jeová, eles acreditam que o Espírito Santo é uma energia e que Jesus não é Deus, né? Aí eu peço para eles lerem, quando eles batem na minha porta lá, eu falo assim, então tá, vamos começar, vamos ler a Bíblia também, conheço um pouquinho. 1 João capítulo 5, versículo 20. Aí está escrito lá, o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Aí eles leem, aí eu fico perguntando, eu falei, ué, a tua Bíblia está diferente da minha, não diz assim, diz assim. Vocês alteraram a Bíblia, não pode alterar. É uma forma de você ver que não nem todas, Testemunho de Jeová, igrejas que se denominam cristã, têm a visão da triunidade de Deus. Querem perguntar alguma coisa? Não é vergonha, não. Quando eu estudava, eu perguntava mesmo. Chega a pessoa, não entendi nada. A pessoa, é burro, deixa eu ser burro, acho que vamos ver quem vai passar na prova. Entendeu? Eu acho que é importante você saber e ter conhecimento disso. Então, nós estamos estudando aqui Filipenses capítulo 4, é o último trecho que eu quero encerrar com vocês hoje, a carta de Paulo aos Filipenses, né? E a gente vai começar um novo estudo, que eu estou orando, pedindo a direção de Deus. Talvez eu continue nas cartas de Paulo, porque ela é muito instrutiva e interpretativa da Bíblia. Ela traz muita coisa, muita parte, para poder você entender, né, Carmen? Então ele começa essa carta no versículo 10 aqui: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado de vocês que tem por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. O que ele quer dizer com esse versículo 10? Eu estou fazendo uma crítica do texto. Crítica textual é uma forma expositiva, não é uma forma expositiva, é uma forma de você, quando você faz homilética, estudar o texto versículo a versículo, né, parte a parte. Então aqui nós temos o seguinte, fiquei muito alegre no Senhor. Então volta a dizer para a igreja que ele estava alegre. Deus, eu estou muito alegre com a igreja de Filipos, como eu já comentei aqui desde o princípio do estudo, que é uma igreja que trouxe bastante resultado e mostrou-se bastante alicerçada na palavra, uma igreja que trouxe assim alegria para o coração de Paulo, por se tratar de uma igreja séria, responsável, e uma igreja que pregava o verdadeiro, estudava o verdadeiro evangelho de uma forma correta. Então, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez renasceu o cuidado de vocês. Aí ele está falando de quê? Todo esse capítulo 4, essa parte do capítulo aqui, ele fala sobre assistência ao obreiro. Repete comigo, assistência ao obreiro. Como assim, pastor? Você vai ver, Paulo está muito grato a esta igreja, porque é uma igreja que se preocupou com as necessidades físicas do obreiro, do pastor Paulo. Paulo, ele pregou lá, fundou a igreja de Filipos e saiu de lá, né? Teve que sair de lá e deixou lá obreiros lá tomando conta da igreja, deixou pastores, deixou pessoas, diáconos, deixou pessoas responsáveis lá para tomar conta da igreja. Mas quando ele estava em Tessalônica, que era uma outra igreja que ele tinha fundado, a igreja não ajudava ele. A igreja de Tessalônica não ajudava. Ou seja, e ele sentindo isso, a igreja de Filipos sentindo isso, tinha a preocupação não só de sustentar Paulo na igreja de Filipos, mas de mandar donativo, de mandar ajuda para ele também lá em Tessalônica. Ou seja,
reconhecendo que aquele pastor Paulo era um homem que precisava não somente de um amparo espiritual, mas um amparo físico. Daí é que a gente começa a ter a visão da igreja que o sacerdócio, o pastorado, o obreiro, é a necessidade de ter subsídio pastoral. A partir daí é que começa a surgir a gente vê a necessidade que o obreiro vive pela fé, né? E tem gente, pastor, você é um homem de Deus, Deus manda codornizes do céu para você, e você se alimenta, e a pessoa não se preocupa e deixa o pastor, vai ver navio. O pastor pode trabalhar. Aí, aqui vocês vão ver um texto, que eu vou me aprofundar um pouco mais, com o tempo, que ele vai chegar aqui no versículo 17, diz, Paulo fala assim, vocês, para mim, né, vocês de Filipos, eu não me alegro por causa dos donativos, mas o fruto que aumenta o vosso crédito. Essa palavra crédito aí, ela está relacionada com banco, conta, dinheiro, né? Uma coisa que até Jesus Cristo, quando falou da parábola dos talentos, aquele que tinha 1 denário e não conseguiu, enterrou o denário, ou seja, enterrou o seu talento, e falou assim, não, eu estou com medo de perder dinheiro, que o Senhor me deu esse dinheirinho aqui, eu quero guardar quando voltar o teu dinheiro. E os outros que tinham 10 talentos e 5 talentos, investiram e ganharam mais 10, o outro que tinha 5 investiu e ganhou mais 5 talentos. Aquele enterrou, né? Vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui, que o fruto que aumente o vosso crédito, ele está falando aqui de banqueiro. Aí ele fala assim, por que? Aí Jesus fala para esse que tinha 1 denário, por que você não colocou no banco e não me deu esse dinheiro com juros? Essa coisa de juros não é de hoje, não, é de lá de trás. Coisa vem lá de trás, tá? Então o que acontecia? Acontece que esse juro, essa questão também do donativo, que aumenta o crédito, essa palavra crédito representa isso. É como se fosse uma conta mesmo, entendeu? Eu vou me aprofundar mais. Então, o que mais agrada um líder da igreja não é o donativo, é o fruto que aumenta o vosso crédito. Esse é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O que mais me alegra, por exemplo, eu olho para cada um de vocês, eu sei, e Deus revela também algumas coisas, das dificuldades que você tem. E o que mais me alegra quando alguma coisa me acontece na vida de vocês, que vai corresponder àquilo que Deus tem para você, que vai satisfazer, né? Deus, é como o Salmo 37:3 diz, né? Agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, não da forma como você quer, não de como você imagina, mas Ele tem uma forma muito melhor. Aí você fica batendo na tecla, não, eu quero isso. Então você fica tão necessitado daquilo que você acha que precisa, que você já não ouve uma voz de um profeta. Não é profeta, este que eu vos digo do Antigo Testamento, esquece o Antigo Testamento. Um profeta, a palavra que vem lançada sobre você, você está tão bloqueado que você quer ouvir a resposta que você pensa que vai vir, que aí acaba você ouvindo coisa errada, ouvindo coisa que não foi Deus, é da tua cabeça. Amém? Que é uma coisa interessante, amado, a gente fica querendo, eu quero um carro novo. Deus vai mandar um carro novo, Deus vai mandar, ou então quero uma casa, ou então quero, sei lá, uma outra coisa qualquer, e ficou aquilo na minha cabeça. E toda hora Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Aí alguém chega, Deus vai te abençoar. Aí você liga uma foto, não, é você que estava com isso na tua cabeça e a coisa aparece, aí você acaba entrando numa furada às vezes, porque não é coisa de Deus, é coisa da tua cabeça que você fica querendo ouvir. E quando vem uma palavra assim, isso não é para você, você vai fazer uma coisa que é um não de Deus para você, você não aceita. Não, Deus não, isso aí não é comigo não, porque é difícil, mas é verdade, a verdade é essa. Então, por isso que o Espírito Santo é muito sensível e nós temos que estar sempre apto
a não querer fazer o que eu quero, mas deixar Deus fazer. A palavra que está em Filipos, capítulo 2, versículo 5, Filipenses, essa carta que eu li para vocês, é uma palavra no grego que diz equinose. Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo para poder assumir a forma humana, porque ele era Deus, estava aqui na terra e se fez como homem. É coisa mais, ele tinha a glória de Deus, nasceu do Espírito Santo, tinha o poder de Deus, mas ele não batia no peito, não usurpava ser igual a Deus. É uma coisa fundamental, a mesma coisa que nós, para a gente ouvir a voz de Deus, tem que esvaziar de nós mesmos. Nossa mente, ela trabalha todo o tempo, os neurônios trabalhando, é muito maior do que uma memória de um computador, amados, é muito mais. Então é uma coisa que fica o tempo todo, você está aqui, você está com o pensamento aqui, está com o pensamento lá fora, está com o pensamento em outro lugar, é uma coisa assim, fenomenal, sobrenatural, que passa na tua cabeça. Tá? Eu estou falando aqui de alguém que está pensando numa coisa lá, não sei de onde, lá, e está pensando, outros estão ouvindo, outros não estão ouvindo, é uma coisa muito rápida, muito acelerativa, entendeu? Então isso é uma coisa que você tem que aproveitar para poder cativar aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Pode falar, minha irmã. Na minha versão, ela diz até assim, é uma coisa que eu vou, só para inserir aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, viu por ver, a riqueza de Deus em glória, que é uma riqueza que não é física, é em glória. Na riqueza dele em glória, há de suprir em Cristo. Então, ele é tipo assim, ó, riqueza em glória, há de suprir em Cristo. Tem um caminho. Ele não vai te suprir tudo que você quer. Tem um trajeto aí. Em Cristo. Aí chega aqui, e meu Deus, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam, ou seja, que necessitam, suprir todas, na versão ARA dá melhor, todas as suas necessidades, como você falou. Mas essas necessidades está filtrada, é como se fosse assim, vamos dar uma explicação. Já vi, Carmen, vou te chamar. Necessidade assim, por exemplo, aqui tem Jesus, aqui está a glória de Deus e Jesus. Glória a Deus. Você vai suprir a necessidade da Rosilene em glória. Aqui Deus em glória, toda a riqueza em glória que eu tenho, eu passo para você na glória. Você passa para Jesus, Jesus vai olhar e aí chega a necessidade que ela está precisando. Ela precisa de, sei lá, de um carro. Veio uma coisa na minha mente aqui. O Salomão, ele pediu, Deus falou, dá o que você quiser, pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria. A riqueza em glória, aprovou, outra aprovou. Aí Jesus falou assim, não dá só sabedoria, não dá tudo. Porque ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu isso, não pediu aquilo. Então você dá riqueza, dá isso, dá aquilo. A necessidade sua, ele vai medir. A nossa necessidade é muito pequena perante aquilo que Deus tem dado para você. Ele vai suprir a tua necessidade que você está precisando, mas vai te dar muito mais coisa além disso. Vai te dar sabedoria, vai te dar isso, vai te dar aquilo, que você vai conduzir aquilo que você precisa de uma forma muito mais sábia, muito melhor do que você pegando só aquilo e fazendo o que você quer. Então, por isso que passa pelo filtro de Jesus e da glória. Pergunta, Carmen.
Riquezas em glória é espiritual. É. Necessidade espiritual. É buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo dentro de um contexto, né? Tudo dentro desse contexto. Entendeu? Mas ele nunca vai deixar de você desamparado, sem estar suprido. Como ele fala, o primeiro verbo aqui que ele cita é suprir, né? Suprir todas as suas necessidades, né? Ele vai fazer isso porque ele tem o desejo de suprir. Aquele leproso chegou para Jesus e falou: eu sou leproso e tal, você quer que eu fique limpo? Aí Jesus disse: quero que você fique limpo. Na mesma hora ele ficou limpo. Jesus quer o melhor para você, ele sabe do melhor. Aí tem aqueles 10 leprosos, chegaram para ele e pediu cura. Ele curou os 10, mas um só voltou para agradecer. Como exemplo assim, está vendo? Se eu fizer o que vocês querem, como é que fica, vai dando errado? Se eu fizer só o que vocês querem, ó, 10% só aqui que aproveitou, mas os 9, os outros, a maioria, 1% só aproveitou, os outros 99% jogaram fora aquilo que o mais importante, que era voltar para agradecer e entender. Aquele ali foi salvo, o restante foi tudo perdido. Então, Deus sabe muito mais do que eu. Eu estou desejoso, tantas coisas que eu não consegui, e eu fico pedindo a Deus todo dia, peço, mas você pode pedir, tá? Pode pedir, perturba, mas que não bloqueie a sua mente de você abrir espiritualmente, como você falou, porque Deus quer viver, Deus é espírito e procura adoradores em espírito e verdade. Fala, Márcia. Em glória seria na glória. Agora, aqui na terra também ele há de suprir todas as suas necessidades, como ele falou na igreja. É. Amém. Quer ver uma coisa que eu estava meditando justamente nesse período do estudo dessa carta, para mim, que me acrescenta muito. É por isso que eu gosto de dar aula assim, porque eu estava vendo assim, imaginando Deus. Eu vou lá e vou ser Deus. Vou olhar. Eu não consigo pensar como Deus. Muito difícil não, impossível. Mas eu fiquei imaginando, poxa, quando a gente pede assim, poxa, eu tenho um prazer de comer uma comida gostosa. Acho que foi isso que me direcionou. Comer um peixe na brasa. Ai, que delícia, vontade, aquela vontade carnal. Bem no meu. Eu posso ir lá comprar e comer. Mas aí Deus olha lá de cima e fala assim: ah, meu filho lá está querendo comer um peixe na brasa e tal. E ele diz assim: pô, foi eu que botei esse desejo na carne dele. Eu que criei todo esse aspecto carnal para que a pessoa tenha desejos, tenha vontade. E eu fico imaginando Deus olhando para isso. Não só um, né? São milhões de milhões de milhões de seres humanos na Terra. Deve ser engraçado para ele, né? Que é uma coisa, para ele, tão minúscula, porque ele tem tudo para dar para você. Ele está querendo um peixinho frito lá na brasa, com molhinho de camarão, sei lá o quê, ou um doce, uma coisa assim que está... Né? Aí você vê, o que é isso para Deus, amado? Aí que eu fui ver que não é nada. E você falando aí, eu lembrei de outra coisa. Elias foi um personagem de Deus tremendo aqui na terra. Elias teve um homem, né, que tinha um contato com Deus muito grande, tanto que ele apareceu até na transfiguração, que ele não morreu, ele foi arrebatado. Deus gostava muito de Elias e ele era muito louco, era muito doido.
ele acreditava muito. Aquela questão do sacrifício que arriou ali, aquele altar, o pessoal foi, se rasgou, se cortou, botou sangue para tentar acender, que descesse fogo do céu. Eu imagino Deus olhando e falando assim: esse meu servo é maluco, é doido, cara. E eu vou atender ele? Eu podia não atender, mas não vou atender ele. Ele é doido, eu já sei os trajetos dele, eu vou ter que arrebatar esse homem, tirar esse homem da terra. Mas ele acredita tanto em mim, que até o Tiago, no capítulo 5, lá no Novo Testamento, fala assim: vocês são igual a Elias, vocês não são diferentes, vocês são de carne e osso igual a Elias. E aí eu fico pensando, quando ele chegou, ele saiu de uma terra, foi para outra lá, e chegou, e Deus falou assim, e ele falou: o que eu vou comer? Ele queria comer uma comida gostosa. Presta bem, vê se pesca aqui que veio na minha mente. O que ele comeu, amado? Corvo. O que era um corvo para a época? Comida imunda, unha fendida, tudo isso que estava na lei, que não podia comer. Deus deu um corvo para ele comer. Olha, eu digo uma coisa: deve ter sido muito mais gostoso que um peixe frito na brasa. Era necessidade, mas eu creio que Deus transformou aquele corvo numa delícia de prato. Eu, uma vez, eu conto experiências minhas aqui, que eu não vou contar de outro. Eu estava aqui, eu amo até, se ele estiver me ouvindo, queria tanto, era um cabeleireiro, muito Augusto. Ele subiu a monte comigo aqui, eu e ele que abrimos aquele monte da peça ali, que nós subimos montes quase sempre, orando lá em cima, até uma cobra atacou a gente lá, a gente matou a cobra, depois matamos a serpente, o diabo. Eu nunca me esqueci de Augusto. Aí ele falou assim: agora a gente vai botar uma bandeira lá no pé do elefante de Jesus. Ele queria botar uma pedra do elefante, queria botar uma bandeira de Jesus. Augusto, se estiver me ouvindo, pode vir aqui, vou te receber bem. E a tua esposa é uma benção, Gracinha. Ele era dono de uma escola de cabeleireiro ali em Alcântara. Muito. Aí o que aconteceu? Ele chegou para mim muito alegre, muito junto. Pastor, hoje você vai almoçar lá em casa. Minha esposa fez uma comida, você vai. Eu não vou dizer o que é. Tá legal. Fui todo feliz, eu e minha esposa. Quando chegamos lá, uma comida que eu não como, dobradinha. Caramba, eu falei, caramba, eu tinha a versão, a dobradinha, porque as primeiras dobradinhas que eu comi era um pedaço grande, carnudo, duro, foi esse que eu comi, e mal cheiroso, porque não estava bem lavado. Meu Deus do céu, aquilo ali para mim, quando falou, já dava angústia no meu coração, na minha alma e tudo. Porque eu lembrava daquela lá do passado, aquela dobradinha mal cheirosa, toda quadriculadinha, aquela pelezinha. Meu irmão, eu fui comer. Quando ele chegou, eu comi. Mas a esposa dele, a Gracinha, chegou. Ele não gosta de dobradinha, estou vendo o pastor, não gosta. Faz um ovo, faz um bife, faz um sei o quê. Tiraram a dobradinha do meu prato. Mas eu já tinha comido um pouco. Quem detorrolou foi a Ana. A Ana comeu bem mesmo lá. Ali, a dobradinha. Viu, estava falando de você quando você não estava aqui. Agora posso falar. Aí o que aconteceu? Foi assim, tremendo. E depois, outro dia, eu fui na casa de Dona Anaí, abençoo Dona Anaí também, queria muito que ela estivesse aqui, tem filhos, eu conheço os filhos dela, casei até um dos filhos dela. Dona Anaí, ela fez uma dobradinha para mim, mas não falou nada também, mas eu estava lá, ela foi visitando, fez a dobradinha. Não, você vai comer, insistiu para eu comer, insistiu. Quando dei a primeira colherada, uma delícia. Cortou pequenininho, gostosinho, cheirosinho, não tinha cheiro de nada, delícia, cheiro de tempero, uma delícia maravilhosa. Hoje eu como dobradinho, né? Mas ainda tem ainda aquela coisa do passado. Então eu estou falando isso por causa da questão do corvo. Foi corvo, não foi isso mesmo? Corvo, Márcia? Que o Elias comeu corvo, não foi corvo que ele comeu? Eu lembro do texto. Foi corvo, né? Está aí, acho que é a primeira Reis, capítulo 18 ou 17, uma coisa assim, acho que é 17. Primeira Reis 17. Então, eu vejo Deus, a gente é tão insignificante para Deus,
que ele, quando fala no livro de Isaías 41, versículo 10, ele diz: não temas, pois eu sou o teu Deus, não te assombres, não temas, pois eu sou o Senhor, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, ele fala um monte de coisa assim, você não temer, não temas, eu estou contigo em todo o tempo, toda hora, eu vou estar contigo. Ó vermezinho de Jacó, ele chama a gente de verme de Jacó, meu Deus, insignificante de Jacó, pobrezinho de Jacó, porque nós não somos nada diante de Deus. O importante é de tudo, muito. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É temer a Deus, não só dentro da igreja, mas em tudo que você faz. Saiba que Ele está te olhando. Saiba que Ele já programou você para ser bom, para ser bem, para ser abençoado, para todas as suas necessidades sejam supridas da forma dEle, passando pelo crivozinho dEle, para que você não sofra depois. Se você não recebeu até hoje, é porque você não podia receber. Ele está preparando você para receber algumas coisas. E principalmente, como a Carmen estava falando, o lado espiritual é fundamental. Porque o selo que Ele botou dentro de você, que é o selo do Espírito Santo, isso Ele quer dizer: você é minha propriedade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, propriedade exclusiva de Deus, né? Sacerdócio real. Você é dele, você é dele. Então o que Ele mais quer é que o Espírito Santo fique dentro de você, selando você todo o tempo, marcando, e que você não tenha dúvida disso. Amém, queridos? Continuando aqui, irmãos. Então, eu vou ler algumas coisas aqui que eu coloquei. A igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. Porque a gente se preocupa muito com a obra. Vamos fazer, vamos construir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos botar a igreja assada assim. Tudo bem, é bênção. Mas sempre pensando no obreiro, não pode deixar de pensar no obreiro e só pensar na obra, né? Porque o obreiro foi escolhido por Deus e é fundamental que ele seja suprido, não por Deus, mas pela igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está elogiando a igreja de Filipos, porque a igreja supria ele. Ele fazia com alegria. Como ele diz aqui, eu faço com alegria porque eu vejo a preocupação. Agora, quando ele não foi suprido, ele ainda botou assim que, não foi por falta de oportunidade. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que faltava oportunidade. Até isso ele diz: quando você não supre, é porque faltou oportunidade. Entendeu? Voltando aqui. Oi. Não entendi como assim. Eu botei: a igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. Da obra que eu falo, né? Cimento. Na obra, você tem que pensar no obreiro. Não é só na igreja como igreja. Tem que pensar no obreiro também, porque muita gente esquece do obreiro. E o obreiro hoje em dia, então, pelo menos, o obreiro é o pastor, o líder, que ninguém sabe como é que está vendo. Tem pastor se suicidando. Não somente fisicamente, não somente espiritualmente, mas também financeiramente, todos esses aspectos, a igreja tem que se preocupar com o obreiro que é chamado para trabalhar na obra dele. Entendeu? Porque, não vou dizer isso, mas eu estou feliz aqui com a igreja Filipo e Itaipuaçu. Oi? Todos os aspectos. Entendeu? Se preocupar com o obreiro, quando Paulo coloca aqui, ele bota sobre esse aspecto, entendeu? Nesse texto, nesse período de 10 a 16, no capítulo 4, de 10 a 16. No versículo 14, ele afirma que a igreja se associava com Paulo na tribulação, versículo 14. Ou seja, encorajamento. O que quer dizer isso? Paulo precisava de consolo. Paulo, quando estava em Corinto, sofreu muito. E a igreja de Filipe foi uma das primeiras igrejas que Paulo pastoreou. Então, quando ele estava em Corinto, Paulo sofreu muito. Inclusive, não queriam nem pagar salário para Paulo. Não queriam dar dinheiro para Paulo. Paulo teve que fazer tendas, trabalhar para poder
sustentar a igreja. E Paulo escreve 2 cartas para Coríntios, porque foi uma igreja que deu muito trabalho para ele. E essa igreja não se preocupava com ele. Tanto que ele teve que escrever no capítulo 9, ele vai lá dizer claramente que o obreiro que está... Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto. Coríntios 9, 11. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês os bens materiais. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Né? Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês os bens materiais? Ele estava reclamando com a igreja de Corinto. Já a igreja de Filipe, ele já se alegrava, porque ele nem pedia, já estavam mandando até para outra igreja. Entendeu? Então, uma coisa que o obreiro, por isso que o apóstolo Paulo está... A igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. Esse texto também traz muita reflexão para a igreja se preocupar com o obreiro que está trabalhando na frente da obra. Não se faz a obra em prejuízo do obreiro. Né? Às vezes a gente vê uma igreja rica e o obreiro, o pastor, está passando necessidade. Ou o missionário. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser vista. Sempre a igreja tem que estar preocupado com a condição física, com a condição espiritual, com o encorajamento, com tudo. Aqui eu não tenho o que reclamar, né? Uma igreja que não tem muito recurso, graças a Deus eu trabalhei também a vida toda, estou aposentado. Em 2002 eu parei de trabalhar, né? A igreja sempre procurou me suprir dentro das suas condições. E quando eu tive câncer, a igreja resolveu pagar um plano de saúde para mim. Eu não tenho o que reclamar. Eu louvo a Deus por isso. Foi a igreja que resolveu, decidiu. Então eu não tenho o que falar. Continuando aqui, amados. Só que eu me preocupo. Porque o plano de saúde estava muito alto. Eu botei um outro menor. E agora estou praticamente sem plano, né? Que eu não quero gastar o que não pode. Uma igreja pequena. E eu não tenho condições de pagar. Eu não sei nem como é que foi. Minha esposa não tem plano de saúde. E a gente já tem uma certa idade, a gente fica preocupado, lógico. Nos 70 anos eu vou jubilar e não tenho mais. Eu vou ter que me virar. A igreja metodista não paga aposentadoria. No versículo 14, né, eu falei isso, falei em 1 Coríntios capítulo 9, Romanos capítulo 15, versículo 27 também diz: isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Quer dizer, ele está escrevendo para a carta aos Romanos, porque Romanos era uma igreja gentílica, né? E inclusive tinha judeus lá também. Mas os judeus tinham dificuldade de assistir à mesa dos gentios. Inclusive, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando vocês vão ler ali, foi a nomeação de Estevão como diácono. Vocês vão observar ali que Estevão, ele era grego, ele não era judeu. Então, se preocuparam em trazer o quê? Porque a igreja recebia uma certa quantidade de dinheiro e os apóstolos eram só judeus, então ajudava só as mesas dos judeus, só as casas das pessoas que eram judeus. E aí estavam reclamando, né? Houve uma reunião entre eles, a pessoal que estava se convertendo, que era grego, não estava recebendo assistência da igreja. Aí resolveram fazer uma nomeação e botaram o líder, Estevão, como líder, que era um grego, para poder também dar assistência às pessoas que não eram dos judeus. Aí foi por causa da nomeação de Estevão, um dos motivos da nomeação de Estevão foi esse, né? E Estevão foi um homem de Deus. O capítulo 7 de Atos, eu acho. O capítulo 8 já é outra coisa, foi o capítulo 7. Ele faz até uma pregação, Estevão, tem uma palavra muito boa ali. Versículo 13. Tudo posso... perdoe, amados. Eu esqueci de passar alguns outros versículos.
antes do versículo 13. Versículo 17, que eu quero falar. O fruto que aumente o vosso crédito, né? O versículo 17 de Filipenses. Quatro 17, na minha versão, que é nova versão Almeida atualizada, diz: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, aumente o vosso crédito, ou seja, aumente o crédito de vocês. Essa é uma coisa que daria muita coisa, assim, porque infelizmente, né, nós temos igrejas que são pessoas que estão à frente da igreja, são verdadeiros empresários, né? Pessoas que começaram, se você pegar uma pessoa dessa igreja, começou não tendo nada, hoje em dia tem aviões. Começou a igreja não tendo nada, hoje tem aviões. Eu não estou julgando a pessoa ter avião. Se é uma pessoa que tem necessidade de viajar, como o apóstolo Paulo, por exemplo, na época dele, ele não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Ele tinha um cavalo, tinha um barquinho, tinha uma coisa, e passou muita necessidade, como nós estamos vendo aqui, que ele diz no capítulo, nesse capítulo aqui, no capítulo 4. Ele sabe viver em toda e qualquer situação. O que acontece? Não quer dizer que você pode não ter que ter avião, não ter que ter... Porque Paulo, se tivesse condições de ir para Tessalônica em um dia, depois estar na outra, ele teria um avião, talvez. Estão me entendendo, amados? Então, tem pastores que têm aviões, tem pastores que estão bem sucedidos, mas o fundamento de ter a posse que for é o fruto que aumente o crédito de vocês. Porque Jesus Cristo diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A gente tem que sofrer, infelizmente, às vezes situações que a gente não quer sofrer para que vocês sejam abençoados. Esse é o fundamento. Por isso que eu não posso trazer uma mensagem que venha direcionar a você. Eu não trago nenhuma mensagem. Se eu trouxer, me perdoa, pode ser que eu tenha trazido, porque eu sou ser humano. Mas a mensagem que eu trago é nunca direcionada a uma pessoa. É sempre para aquilo que eu creio que Deus quer trazer para vocês. Igual o estudo que eu estou passando. Comecei o estudo falando do Filho de Deus, que eu vou passar hoje à noite. Que eu devo passar hoje à noite aqui. Então, é uma coisa fundamental que a gente tenha essa visão, que o fruto que aumente o crédito de vocês. Ou seja, vocês é que são o principal. Por que Jesus veio ao mundo? Um dos motivos que Jesus veio ao mundo. Porque ele considerou que estavam as igrejas, ou seja, estavam sem pastor. Isso, Jeremias fala isso. Não tinha pastoreio na igreja. A igreja estava... O povo de Deus estava abandonado. Então precisa ter uma forma. Agora, existe a forma de pessoas que se aproveitam da situação para poder se enriquecer. Isso infelizmente acontece, mas isso não pode ser a tona da igreja, nem o pensamento de vocês, né? Não pode ser. Eu desde o princípio, o meu pensamento foi assim. Eu conheci, já está falecida já, uma irmã que eu conhecia há muito tempo, que eu tinha dificuldade quando eu fui evangelizar na rua, sempre evangelizei na rua, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: você é da Universal? E desculpa, não queria nem falar o nome da igreja. Aí ela falou assim, eu falei assim: não sou não, por quê? Não, se for, não quero nem ouvir falar. Vocês são ladrões, começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei assim: meu irmão, acho que você não devia falar isso, você não conhece, você não sabe de nada, você não está lá dentro, não sabe isso. Como é que você vai julgar uma pessoa? A mesma coisa julgar as pessoas, julgar um político, julgar uma pessoa, julgar é muito difícil. Aí o que aconteceu? Um dia também aconteceu na van, eu estava na van e pegando um trajeto, e uma pessoa começou a falar de filosofia, se mostrando intelectual dentro da van, que é aquela época de van, que foi um chumaço de van que entrou
dentro pegando os ônibus, substituindo os ônibus, e ele começou a falar, depois começou a tocar na igreja também, Universal, ele começou a falar das pessoas, coitada daquelas pessoas, estão sofrendo, manipuladas por aquele pastor, por aquele líder, não sei o que, papapá. Falou tanta coisa que a hora eu me aborreci, eu falei assim, ó, meu irmão, você está falando que aquelas pessoas são infelizes? Eu digo, infeliz é você. Eu digo que aquela pessoa que dá aquele dinheiro lá na Igreja Universal é mais feliz que você. Porque eu não sei se é ou se não é, como é que o líder lá faz ou não faz, mas é melhor do que você, porque se ela tirou um dinheirinho do bolso dela para dar, é porque ela recebeu alguma coisa muito maior. Ela recebeu o Jesus Cristo. Pode ser que a igreja pode estar errada, mas aquilo ali estava certo. Ali, aquela mulher ali é crente, é mulher de Deus, ela recebeu o Espírito Santo, e você não pode dizer que você não recebeu o Espírito Santo, você não sabe o que é. Meu amigo recebia até palma na van. Palma, glória a Deus, aleluia, a pessoa começou a falar. E eu não parei de falar. E me perguntaram até o nome da igreja que eu frequentava, eu falei, metodista. E o pessoal, amanhã eu estou lá. E uma pessoa saiu da van, chegou, foi lá e começou a tocar louvor na igreja metodista. Então, a outra coisa foi, queria lembrar da Isabel, acho que é Isabel o nome dela, não lembro o nome dela. Uma outra irmã que eu conheci, que eu falei de Jesus para ela, mas ela já era crente. E ela me contou o testemunho dela, mas que ela trabalhava ali na Dr. Borman, ali no centro de Niterói, no INSS. E ela estava deprimida e ia se suicidar. Ia se jogar do apartamento lá de cima. Quando ia se jogar, seguraram ela e não deixaram ela. Ela desceu correndo, pegou o elevador e falou, então vamos jogar debaixo de um carro. Quando ela ia atravessar para se jogar debaixo do carro, encontrou uma conhecida dela. E a conhecida, ela começou a conversar com ela falou assim, fala a última vez porque eu estou desesperada, não sei o quê. Quando ela falou isso, a amiga dela era crente da Universal, ela biscoito está por aí. Não estou elogiando a igreja, estou elogiando que você não deve julgar ninguém, não estou falando que é certo, que é errado. Chegou lá e aconteceu o quê? Essa irmã conseguiu levar ela para lá. Expulsaram todos os demônios dela e ela, meu irmão, morreu agora com 90 anos agora. 80 e tantos anos. Ela foi liberta, depois ela falou para mim, eu saí de lá da Universal e fui para a Nova Vida, fui para outra igreja. Eu não sei se depois foi para Metodista, ficou na Metodista, não lembro bem. Só sei que ela conseguiu ser liberta lá. Pô. Como é que pode ser? Então eu não posso julgar, eu não posso condenar ninguém. Agora, uma coisa eu quero minha vida íntegra. A minha vida tem que ser íntegra diante de Deus. Você tem que cuidar da sua vida, da sua vida com Deus. Então esse é o fundamento da palavra de Deus. Que o fruto aumente o vosso crédito. A palavra de Deus ela é verdade, tudo quanto é lugar. Quando for falada, essa palavra de Deus não volta vazia. Né? Amém, queridos? Eu citei o nome da igreja, não vou até cancelar isso, sei lá, não gosto de citar o nome da igreja. Então o versículo 17 é fundamental, amados, que entenda isso. E o versículo 2, versículo 12... Cadê? Versículo 12. 11. 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é também ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, amados, eu queria colocar para vocês uma coisa para a gente encerrar. Aquele texto que eu falei, né, eu não vou buscar, eu não preciso de donativo, não que eu busque donativos. Na versão da Bíblia de Jerusalém diz o seguinte, que eu anotei aqui, esqueci de passar para vocês. Não que eu busque presentes, será a Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia que eu tenho também, que eu estudo, por causa que são vários versículos, inclusive do grego, ele diz uma coisa. O que busco é o fruto que se acredite em vossa conta. Por isso que eu falei banqueiro, esse valor crédito,
é como se fosse assim, uma coisa acreditada na sua conta. Quando você faz um benefício, quando você é uma pessoa fiel, há um crédito na sua conta. Só para lembrar. E voltando aqui, né, falando sobre Filipenses capítulo 4, versículo 12, eu coloquei o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. O que está por trás desse versículo? Há muita interpretação, que pessoas botam esse versículo no carro e botam tudo posso naquele que fortalece. Parece que você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. Ele não está colocando nesse contexto. Antes desse tudo posso naquele que fortalece, nós temos que ler o anterior. Ele está falando que pode todas as coisas, porque ele passou necessidade, passou dificuldade, já teve abundância, já teve tudo na vida. Mas ele sabe que o que fortalece ele é Jesus Cristo, para ele não cair em tentação. Então eu coloquei um versículo aqui que parelho ao que Paulo está falando à igreja de Romanos. Na igreja de Romanos, capítulo 8, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 36 a 39, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo fala isso. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É praticamente a mesma coisa. Aí ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, ele quer dizer que ele tudo pode naquele que me fortalece, porque esse Jesus fortalece você para que não caia em tentação, para que você não deixe nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum demônio, nenhuma ostentação de poder, nenhum sucesso, nada pode separar você do amor de Deus. Tudo, em tudo Jesus vai te fortalecer se você quiser. Se você buscar Jesus, se você está numa situação muito, poxa, Deus me colocou aqui, graças a Deus, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, estou feliz, estou satisfeito. Meu irmão, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então você busca em Jesus, porque em todo e qualquer, ele já teve abundância, ele já passou fome, já passou necessidade, e ele está trazendo um exemplo dele aqui, ó. Eu tudo posso aquele que me fortalece, porque eu sei viver em toda e qualquer situação. Isso não vai me abalar, porque Jesus é quem me fortalece. Hoje até botei um texto, até o rapaz botou, o Valmir: quando sou fraco é que sou forte. Eu gosto muito desse texto. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque quando estou fraco, eu reconheço que eu não sou nada. Mas eu creio naquele que me chamou das trevas para a luz. Está dentro de mim a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Eu vou estar fraco, mas ele me fortalece. Amados, já passei dias que eu falei assim: não tenho condições, eu não vejo saída, eu estou fraco, eu não estou aguentando mais essa situação. Eu recebi um telefonema e de repente desaba tudo. São problemas que parece que cercam a gente, mas não é para te destruir, é para te dar força, para dizer que você é fraco, que você vai conseguir resistir. Busca Jesus e fala para ele, chora nos pés dele, lamenta por ele, mas faz uma implorada por ele, fala, mas a resposta vem na necessidade, de um período certo que você precisar. O que você falou comigo na semana passada é muito importante. Tira aquilo ali, porque traz à memória, eu preguei quarta-feira, aquilo que te traz esperança, e não aquilo que te traz desesperança e tristeza e dor. Aquilo que traz esperança você bota na sua memória, porque é isso que vai te fortalecer. Botei até Instagram, tanto, me fez tão bem, que aquilo que te traz esperança você conserva na sua mente. O que não traz, amado, esquece, joga fora.
evita de ver, evita de assistir. Porque essas coisas que às vezes impregnam a minha fé, abala a minha fé. Coisas ruins, coisas que vêm do mal, que vêm de pessoas que às vezes, amados, é difícil. Então, eu recebi aquela carga pesada em cima de mim, às vezes aquelas coisas, a vontade de fazer coisas, de repente eu vejo que eu vou lá e busco no Senhor. Eu falo, Deus, eu não estou vendo solução, não tenho como resolver, eu vou para os pés do Senhor, porque a Bíblia está escrito isso, eu vou sem saber se vai ter resposta. A verdade é essa. Mas a palavra diz que vai ter resposta. Então eu vou e busco, né? Eu estou aqui, o pensamento vem numa situação que está acontecendo comigo. Não vou partilhar com ninguém. Minha esposa sofre comigo mais do que eu. Fico mais preocupado com a minha esposa do que comigo. Porque a situação é difícil às vezes, a gente não sabe. Ai, pastor, eu posso te ajudar? Ora por mim. O dia que eu precisar, talvez eu fale. Mas é uma situação que a gente sabe que Deus quer controlar. Pode falar, minha irmã. Muita propriedade, muita. Entende? Cada um tem, né, as suas... Acho que a sua... Eu não gosto de dizer cada um leva a sua cruz. Eu não gosto não, porque a cruz para mim é uma benção. Cada um carrega suas dificuldades, suas lutas diferenciadas de um ou de outro. É muito difícil você querer caracterizar o peso de cada um em cada um. Talvez você vá olhar do outro, que besteira, vou se vira. E não é bem assim. Você tem que vestir, se vestir ali do que a pessoa está passando para poder tentar não falar besteira, não falar coisas que vai magoar a pessoa. É muito difícil também. Agora, o Paulo aqui estava preso na cadeia, condenado à morte. Ele não precisava falar isso para essa igreja. Ele podia, agora eu estou precisando de ajuda. Eu ainda tenho que ajudar e falar a palavra para os outros, dando consolo para outros. Ele estava preso, amados. Mas sabe o que acontece quando você está preso, para você se libertar? Ajude uma pessoa que talvez não esteja preso como você, na cadeia como Paulo estava, mas está preso com situações, com medos, com forças espirituais malignas. Está preso de outra forma, e que você tem a palavra, que você pode libertar a pessoa. É uma forma de você se libertar também. Paulo estava falando aquilo, mas para ele aquilo ali está sendo muito bom. Tanto que quando ele recebeu o donativo de Epafrodito, ali que ele recebeu ajuda, aquilo também alegrou muito o coração dele, porque só poucos lembraram dele. É muito difícil, amados. A gente esquece, a gente só lembra dos nossos problemas. É difícil. Então a gente está numa comunidade, não podemos pensar individual, nós temos, se você é cristão, pensa coletivo. Paulo está dizendo isso. Oi? Empatia pelo outro, amém.
É muita luta, é muito difícil. Paulo estava ali numa situação muito difícil e mesmo assim estava mandando essa palavra porque ele tinha muita propriedade para falar isso. Então a gente tem que ter muita noção daquilo que... Essa carta de Filipenses é uma carta muito boa de ser lida e estudada, interpretada, porque traz realidades para a nossa realidade. Traz realidades lá do passado que vem para a nossa vida do cotidiano. Muito forte isso que passa, Paulo escreve aqui para nós. Ele passou por muitas lutas, muitas dificuldades, e só ele sabe, e ele consegue dizer isso para a gente de uma forma: tudo posso aquele que fortalece. Quando você busca Jesus, você às vezes não tem solução, mas eu estou falando porque é verdade. O apóstolo Paulo estava falando ali, ele não sabia o que ia passar no dia seguinte, se iam matar ele no dia seguinte, se não iam matar. É muitos problemas, é muitas lutas, é dificuldades, e eu creio que esses problemas todos que nos cercam, assim, quando eu olho assim, eu vejo aquele ali, eu vejo aquele ali, eu vejo aquele outro ali, eu vejo aquele... E não vejo solução ainda não, às vezes. Eu vejo, meu Deus, mas vou tocar para frente, eu creio que Jesus me fortalece. Então é isso que eu vou vendo eu vejo aquele biquinho assim, com aquela do teu problema, o outro aqui, outras situações, o futuro, a ansiedade do futuro, o que vai ser o meu futuro? O que vai ser o seu futuro? E a idade vai chegando, a gente vai mudando, as pessoas vão, entendeu? Então é fundamental que você seja sempre útil, ativo, uma pessoa que seja, não fisicamente, porque o seu físico, o meu físico, o nosso físico vai degringolando cada vez mais. O que você vai... Então, o maior que tem é acrescentar o seu espírito à palavra de Deus. Porque quanto mais tempo você viver... Paulo estava vivendo uma época pregando, falando, expulsando demônios, curando enfermo, todo mundo procurava ele, de repente ele está na cadeia. Ele chega para Timóteo, amado, e diz que todos os abandonaram. Mas ele fala: combati o bom combate, completei a carreira. Ele estava ali combatendo até o último momento, porque a tendência é essa, a gente vai ficando isolado, que a pessoa, quando você mais de idade, você tem menos precisa de você. Agora você vê um jovem, está esquentando a cabeça com nada, está sempre fazendo isso, fazendo aquilo. Você não é mais jovem às vezes, você vai passando a idade, mas você é útil. Seja útil quando você tem a palavra de Deus dentro de você. Você é uma ferramenta abençoada e Deus vai te usar. Os outros podem te abandonar, mas Jesus não te abandona. Por isso que tudo posso naquele que me fortalece até o último momento de vida nessa terra. É fundamental isso, amados. É fundamental. Esse tudo posso naquele que me fortalece é muito mal usado, como você disse. Não tem nada atrás desse negócio. É como se fosse aquele... Eu vejo... canta lá. Eu estou vendo aquele... biruta. Sabe o que é biruta? Biruta é aquele negócio que ficava, agora não se usa mais, nos aeroportos, que o vento... dava a direção do vento, não é isso? Ali na boca, ali, você não sabe, mas... O vento às vezes sopra para um lado, sopra para o outro. A tua vida é assim. Quando Jesus falou para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não sabe para onde a gente vai. Mas que a nossa biruta seja sempre cheia do vento do Espírito, para nos dar a direção certa. E para isso, amado, o que faz você ficar cheio do Espírito? É a palavra de Deus. Deus não vai te abandonar. É a oração, é a busca, é a certeza que você tem Deus no seu coração. Enche o seu coração de Deus. Deixa o Espírito Santo ficar cheio de você. Encher o seu pote de azeite, né? Como aquelas virgens que eram prudentes. Estavam com azeite na botija, mas tinha outro de reserva. A outra que não tinha que comprar e não pôde na hora de voltar a Jesus. Não aguentou, essa situação não aguenta. Toma as decisões pautadas não no homem,
não na palavra do homem que é falível, não nas circunstâncias que você está passando, não nas circunstâncias que você está sendo pressionado. Nós somos pressionados o tempo todo. É isso um exemplo que eu ia dar. Tem um irmão que chegou aqui nessa igreja que eu batizei. Ele falou: pastor, não aguento mais trabalhar no mercado. Está muita pressão, é muito difícil, é muita coisa, eu não estou aguentando mais, uma hora é isso, uma hora é aquilo, eu não estou aguentando mais. Aí ele foi e falou: sabe uma coisa, eu vou sair, eu vou para outro lugar, vou trabalhar tranquilo. Vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Começou a arranjar uma outra coisa lá, ficava parado, ganhava um dinheirinho aqui, ganhava um dinheirinho ali, não sei o quê. De repente ele liga para mim: pastor, estou desesperado. Eu falei: o que houve? Eu pensei em suicídio. Nunca passou isso na minha cabeça, agora passou. Eu falei: sabe o que está faltando para você? Problema. Problema. Situações que vão te pressionar a buscar Jesus. Você saber que você depende de Deus, não depende de uma vida tranquila e mansa que vai ficar. Não, você precisa de problema. Nós vivemos com problema. Ninguém tem mais problema do que o outro. Deus é fiel. Todos têm um problema. E eu vou ler um versículo para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Só para encerrar aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu estou com óculos aqui do meu lado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Quem escreve isso também é o Paulinho, com toda a propriedade que ele tinha. 10, capítulo 10, 13. É muito difícil, mas eu gosto também de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Deixa eu botar meu óculos de novo. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro, que é o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e nunca seja de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Podemos ficar perplexos, mas não desanimem. Podemos ser perseguidos, mas você não vai ficar desamparado. Podemos ficar até abatidos, mas lembra-se, nunca será destruído. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em vosso corpo. A vida de Jesus se manifesta no seu corpo carnal. O Espírito é uma pessoa, se manifesta dentro de você. Nasceu dentro de Maria, nasceu carne, nasceu Jesus. E Ele se faz dentro de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amados, façam um favor para mim e para as pessoas. Propaganda da escola dominical é melhor do que o do culto de domingo à noite. Você estuda, vocês perguntam, vocês me aguçam para que Deus possa responder, falar, crescer, acrescentar. Nem tudo que eu preparo, que eu escrevi lá, está o que eu passei aqui. Não está. E com certeza Jesus se agrada disso e fortalece a sua vida. Hoje temos aqui 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 discípulos, 13 com o Tiago, 14 com a minha esposa. Vamos crescer essa classe, amados.
classe de discipulado, foi a melhor classe de Jesus, foi os discípulos que ele fez, que a igreja chegou até você. É assim que nós fazemos discípulos. Vocês, eu estava conversando com a irmã, falei, minha irmã, encontrei com uma pessoa, faça discípulos na rua, faça discípulo onde você quiser, faça discípulo na casa de Cornélio, faça discípulo na sua casa. Fala isso aí com o pastor está sempre aqui para te auxiliar, te dar textos, tirar suas dúvidas, é o que eu mais gosto de fazer. Querido Deus, abençoa os teus filhos, ó Pai, enche-nos do teu Espírito Santo, manifesta o teu poder em nós, ó Pai, quebra todas as cadeias, rompe todos os grilhões, manifesta, Pai, porque precisamos de Ti, sem Ti não somos nada, Senhor Deus. Sem Ti, Senhor Deus, nós somos mortos vivos nessa terra, ou seja, vivos mortos, nem mortos vivos, somos vivos mortos, vivos mas não temos a vida, mortos porque não temos Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Pai, fala conosco todos os dias da nossa vida, porque dependemos. Lógico, Pai, nós podemos comer, beber, isso coisas naturais que a gente vai fazer para alimentar nosso corpo, mas sempre, Pai, o Senhor estará conosco para nos orientar, nos dar direção. Pai, encha-nos do Teu Espírito Santo, manifesta a Tua glória, o Teu poder, a ação do Teu Espírito em nós. Pai, sem Ti, Pai, nós não somos nada, como estamos dizendo, nós precisamos andar contigo todo o tempo. Isso não é pragmatismo, isso não é fanatismo, ou seja, qualquer coisa desse termo, Senhor Deus. Não, Pai, é necessidade, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, é andar com o temor do Senhor, naquilo que vamos tomar decisões, naquilo que vamos fazer, no tratamento com outras pessoas, a empatia, como foi falado aqui com as pessoas, compreender outros, não julgar. Pai, fala conosco, enche-nos do Teu Espírito, manifesta o Teu poder em nós, vem Espírito Santo de Deus, oh Deus de poder e glória, obrigado por esse estudo da carta de Paulo aos Filipenses, Pai, fala conosco, continue falando, Pai, desperta nas pessoas, ó Pai, para que elas possam Te buscar mais intensamente, mais com força, mais, ó Pai, mais e mais, ó Pai, porque precisamos de Ti. Vá, desperta tudo que dorme, levante diante os mortos, e Cristo iluminará. Tu fala isso em Tua palavra, Senhor, Efésios, na carta de Efésios. Pai, por favor, Senhor Deus, fala conosco, Pai. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal, Senhor Deus, porque o reino é do Senhor. Pai nosso que está no céu, santo seja o Teu nome sempre em nossas vidas. Santo, santo é o Teu nome, são os Seus adjetivos. É santo, é fiel, são adjetivos. Pai, faça com que os frutos do Espírito, ó Pai, venham ser alimentados pela Tua palavra dentro de nós, ó Pai. Queremos estar sempre, Pai, que em paz, em amor, em benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Pai, contra essas coisas não há lei, Pai, que possa denigrir a nossa imagem, porque queremos seguir, ó Pai, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor vestiu a cada um de nós com a armadura, para podermos vencer, ó Pai, o dia mau, Senhor Deus, quando tenta nos afligir, tenta nos colocar para baixo, Senhor, não deixa que sejamos influenciados pelo mal, e nem por homem mau, e nem por intuições malignas, e nem por intuições humanas. Queremos ser influenciados pelo Teu Espírito de Deus, pelo Teu Espírito, Pai. Enche, Pai, a Tua igreja da Tua glória, manifesta o Teu poder, não deixe que ninguém seja abatido, Pai, ou seja, destruído, pode estar até abatido, mas o Senhor levanta o abatido, Senhor Deus, Tu tens, ó Pai, Tu transforma deserto em mananciais. Por que não levantariam o Teu filho que está abatido, preocupado, Pai? Eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, não podemos viver sem Ti, por isso estamos batendo na porta do Teu trono, e o Senhor falou, bate, bate, bate que eu vou abrir, pede, pede, pede que eu vou dar. Pai, a Tua palavra diz, tudo posso daquele que fortalece, mas a gente sabe, Pai, e o fortalecimento que nós queremos é nas situações que nos deixa de pé, e não nos deixa caída, Pai, nós temos o conhecimento, Pai,
para andar de pé, Senhor Deus, porque o Senhor deu a pressão atmosférica para que nós andássemos nessa terra de pé, Senhor Deus. Mas o Senhor é Deus, ó Pai, para nos sustentar em espírito e em verdade. É por isso que eu estou procurando adoradores, ó Pai, não somente adoradores de festa, adoradores de momentos de alegria, não, Pai, a tua alegria é um fruto do Espírito. Oh, Senhor, manifesta cada vez mais, ó Pai, para que essa alegria seja a nossa força, e não a alegria do mundo, Pai, que é passageira, Senhor Deus, que não é alegria verdadeira, Pai. A alegria verdadeira está dentro de nós, porque o Senhor matou, permitiu que a morte do teu filho, Senhor Deus, viesse a nos acrescentar em alegria, em paz, em benignidade e bondade. Com o fruto do Espírito derramaste no dia de Pentecostes o teu Espírito Santo, Pai. Batiza o teu povo com o Espírito Santo e com fogo, Pai. Tira, Senhor Deus, todo o medo, Pai. Medo das circunstâncias, medo das dificuldades, medo dessas lutas, ó Pai. Medo dos enfrentamentos, ó Pai, que nós temos todo dia, Pai. Medo das finanças acabar. Medo, Senhor Deus, do trabalho que às vezes não conseguimos. Medo da política, medo das ameaças do mundo, Pai. Medo das guerras. Tira, Senhor Deus, porque nós não estamos numa guerra carnal, nós vivemos numa guerra espiritual, Pai, em nome de Jesus. Vai falando conosco, Pai, não deixe de falar, abre os nossos ouvidos para ouvir, Senhor Deus, o que o Espírito tem para a nossa igreja crescer, multiplicar com discípulos, multiplicar com qualidade, não multiplicar semente só com números, ó Pai, em nome de Jesus, que venham buscar a verdade do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, busca, Senhor Deus, fala conosco. Fala, Senhor Jesus, não deixa que nada pode separar do teu amor. Nem principado, nem potestade, nem doença, nada, Pai. Queremos estar firmes nos teus propósitos, Pai. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que são chamados segundo o seu propósito, Pai. E nós precisamos entender o teu propósito em nossas vidas, ó Pai. Fala com cada um dos teus filhos, ó Pai. Fala com eles, ó Pai. Apresenta eles ao mundo, Senhor Deus, ou seja, as pessoas desse mundo, para que possam resgatá-las, essas pessoas que estão presas, ó Pai. Fazer como o apóstolo Paulo, Senhor Deus. Oh, seremos um libertador, Pai. Não é expulsar demônio, não, Pai, é passar a tua palavra, conheceremos a verdade. A verdade nos liberta de todo engano, de tudo aquilo que tenta nos confundir. Aquele que está em ti não será confundido, Pai. Oh, Senhor Deus, abre, Senhor Deus, os céus e derrama, Pai, bênção sem medida sobre teus filhos, ó Pai, vitórias, forças, ó Pai, esperança, Jesus, esperança, Pai, sempre mantendo na sua mente, Senhor Deus, aquilo que vai lhe dar esperança. Oh, meu Pai, nunca aquilo que vem trazer, Pai, tristeza, dor, perda, não pode mais influenciar a vida dos crentes, dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor Deus, as nossas vidas. Eu entrego tudo em tuas mãos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Salva Deus com palmas. Salva Deus com palmas. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Jesus, filho do rei Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não.
Na estrada sempre alguém que nunca compreendeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Levante, Ele te ama, é o Mestre que te chama, vem depressa e vê. Jesus, filho do rei Davi, Jesus,